Sabias que em Portugal podes vender criptomoedas sem pagar imposto, mas apenas se fizeres as coisas direitinhas? Neste vídeo vou-te explicar como se tivesses 5 anos, o que tens de declarar, quanto tens de pagar e como evitar as multas. Se tens criptoativos como Bitcoin, Ethereum ou até fazes staking, com este vídeo certeza que vais poupar dinheiro, dores de cabeça e até problemas com as finanças. Fica comigo até ao fim e vais sair daqui a dominar as regras fiscais como um verdadeiro pro. Eu sou o Rodrigo do canal Agente Económico e estou aqui para te ajudar a investir melhor, de maneira mais consciente, focando essencialmente no mercado de criptomoedas. Se, como tantos outros investidores, realmente tens dúvidas em como declarar os teus criptoativos, este vídeo é o indicado para ti e por isso inscreve-te já no canal para não perderes outros conteúdos como este e que vão sair mais para a frente também, que de certeza que te vão ajudar muito a enfrentar este mercado de criptomoedas. Portanto, vamos então para a explicação de como declarar os teus criptoativos. Bem, antes de explicar como devemos declarar, é importante também definir o que são criptoativos para o Estado e para isso vamos ter que recorrer ao artigo 2º, número 1, à linha M do código do IRS, onde nos diz exatamente qual é a definição para o Estado de criptoativos. E nada mais são do que representações digitais de valor que não são emitidas nem pelo Banco Central ou por uma autoridade pública, mas que podem ser usados como forma de pagamento, investimento ou troca. Como podemos ver, esta definição é bastante vaga, portanto qualquer coisa que não seja derivada do Banco Central ou da autoridade pública poderá ser entendida como um criptoativo se for um valor digital, se for um valor digital, ponto. Bem, mas quando é que se tem de declarar estes ativos? Existem dois momentos em que tens de declarar estes ativos, que é exatamente quando ganhas com criptomoedas ou quando ganhas sobre criptomoedas. E vamos então explicar passo a passo cada um deles para tu perceberes exatamente como se deve proceder. No primeiro ponto, quando ganhas com criptoativos, refere-se exatamente a ganhos de capital, aquele mais vulgar que tu costumas encontrar ou provavelmente até tu praticas, onde, como podemos ver aqui na imagem, um simples investidor vai na Binance, compra um ativo por $100 e, passado um tempo, o ativo valoriza-se e, quando saca da Binance, saca cerca de $500. Bem, isto equivale ao que está no artigo 10º do Código do IRS, que se refere exatamente a ganhos de capital. Essa diferença entre o valor da compra e o valor da venda, dando um lucro, dando mais valias, esse será o valor a declarar que deverá ser imposto no IRS. Mas muita atenção, porque isto é uma exceção muito importante e se calhar muita gente não sabe. Existe uma exceção que apenas tens de declarar os ativos se os tiveres mantido durante mais de um ano, ou seja, ou menos de um ano, melhor dizendo. Ou seja, se tu tiveres os teus criptoativos por mais de 365 dias, por mais de um ano antes de os vender, esse valor não é declarável. Ou seja, podes continuar a lucrar totalmente sem nenhum medo, pois a autoridade tributária não te irá retirar nenhum lucro. Ou seja, como o exemplo que eu dei, se compras um ativo por $100 na Binance e depois, passado um tempo, tens $500, mas durante esse tempo em que se valorizou o ativo, tu não mexeste no ativo, deixaste como está, simplesmente holdaste o ativo e valorizou e ganhaste lucro, esse valor não é tributável. Ficas com o total dos lucros para ti. Por isso, isto é uma exceção muito importante e que muita gente pode não saber e pode errar e pode estar a declarar impostos que não fazem sentido, pois a autoridade tributária não exige esses impostos, mas obviamente que se tu tributares mal, não são eles que se vão queixar. Passando também ao segundo momento em que tens de declarar, existe o ganhar sobre criptoativos. Isto aqui são operações mais complexas que exigem outro tipo de investimento, ou seja, são casos de criptoativos ganhos sem os comprares ou que não resultem da sua venda. Temos, por exemplo, o staking, onde ao travar dos teus tokens, por exemplo, na Ethereum, ganhas uns juros. Esses juros é o staking, é o valor do staking, e isto é ganhar sobre criptoativos. Tu não compraste nenhum novos criptoativos, apenas foi uma recompensa por os travares. Também existem as operações de mineração, como por exemplo a mineração de Bitcoin, que tu ganhas os ativos, os criptoativos, por estar a usar a força informática das ASICs. Tu ganhas Bitcoins pela força que tu tens, pela capacidade de construir blocos e de ganhar BTCs. E também existe ainda os airdrops, que é basicamente uma oferta de tokens cada vez mais profissionalizado este setor dos airdrops, mas para simplificar, terão ofertas de tokens, onde és recompensado apenas por utilizar a rede. De uma maneira bem simples, tudo o que te parece ser um ordenado, tudo o que são rendimentos constantes, trata-se então deste segundo tópico quando ganhas sobre criptoativos. Antes de avançar para que anexos é que corresponde cada tipo de recompensa, cada tipo de investimento em criptomoedas, estás a gostar do conteúdo, por favor deixa o teu like, porque vai ajudar bastante o canal, e inscreve também para seguir mais conteúdos como este. E se tiveres mais alguma dúvida, por favor deixa isto nos comentários, mas espera até ao final do vídeo, pois no final eu vou também esclarecer algumas dúvidas que possas ter. Passando então aqui a outro ponto que aposto que será um dos mais importantes deste vídeo,
vamos então perceber em que anexo é que colocas de acordo com o tipo de rendimento que tu tens em relação a criptomoedas. Bem, no primeiro método, naquilo que eu expliquei, naquela variante, quando ganhas com cripto, ou seja, aquele investimento tradicional em cripto em que possuis lucro, será então necessário ir ao portal das finanças e colocar no anexo G do IRS, equivalente a mais-valias. É necessário que indiques a compra e a venda de criptoativos com datas e valor o mais exato possível. No entanto, como eu disse, aquela exceção bastante importante, apenas se mantiveres estes criptoativos por menos de 365 dias. Se for por mais, obviamente tu tens essa isenção. Na segunda variante que eu te expliquei, quando ganhas sobre cripto, temos aqui duas possibilidades, sendo então derivado ao anexo E rendimentos de capitais em termos de staking ou juros sobre criptoativos, ou então pode ser também no anexo B, atividade profissional, se fores um minerador ou receberes rendimentos constantes. Uma nota também importante, como eu deixei aqui no slide, é importante que guardes o máximo de provas possíveis, como prints, faturas e históricos de transações, para que corra tudo bem e que sejas taxado ao valor certo e que não pagues nem a mais nem a menos, para não teres problemas com as finanças. Bem, aqui para te deixar também um bocadinho mais claro, vamos perceber quais impostos é que se pagam e no anexo B, nas mais-valias, se vendeste antes do ano, possui uma taxa de 28% sobre o lucro, sendo que podes obviamente chegar ao final do ano, do período, e englobar o lucro total se tiveres um rendimento baixo total, podendo assim ser uma via de pagares também menos. É uma dica, em vez de a cada operação tu estares a fazer o lucro e seres taxado por cada operação. É mais complexo e poderás acabar por pagar mais. Em relação aos rendimentos de capitais, como o staking, também são taxados a 28% sobre o lucro e, em termos de mineração, possui uma taxa variável conforme o escalão do IRS e também é possível de regime simplificado. É importante saberes isto, apesar de no IRS não seres tu próprio a calcular, a fazer os cálculos por ti, mas é sempre importante teres estes números em mente para que percebas de onde é que vêm os teus impostos. Bem, finalmente, eu tenho aqui algumas dúvidas que possas ter em relação a este tema, começando exatamente pela categoria B, as mais-valias, que, como eu já tinha aqui referido no início do vídeo, se passar 365 dias e tu não mexeres nos ativos, simplesmente deixares guardado, estás isento, a não ser que sejas um investidor profissional ou que a contraparte não seja de jurisdição de paraíso fiscal. Em termos de swap de tokens, que também é uma dúvida que muita gente tem, se na corretora tu quiseres trocar, por exemplo, de Ethereum para BTC, de BTC para USDC, é importante saber que estas trocas são consideradas pelo Estado alienações seguidas de novas aquisições, ou seja, a cada conversão que realizares, por exemplo, na corretora, repõe o prazo de 365 dias para efeitos de isenção ou tributação. Ou seja, se tu tiveres um ativo, por exemplo, ETH, há cerca de 250 dias e nesse dia 250 tu quiseres converter para BTC, a contagem dos dias será voltada a zero. Ou seja, se quiseres ficar isento, terás que esperar mais 365 dias a partir desse dia. Em relação à obrigatoriedade da declaração, mesmo se não tiveres lucros, quem detém cripto há mais de um ano deve reportar a posse da mesma, a sua posição, no anexo G, mesmo que não tenhas de pagar IRS, obviamente, como forma de transparência fiscal. Isto tudo também leva a novos campos que foram incluídos no modelo 3 para 2025, essencialmente no anexo A, que corresponde ao trabalho dependente, onde é possível agora também os cidadãos declararem salários recebidos em cripto sem retenção na fonte. Pronto, agora já sabes o que é que tens que dizer ao Estado quando brincas com as tuas criptos. Se mantiveste por mais de um ano, estás safo. Se não, vais ter que dividir os teus lucros com ele. E, se curtiste o vídeo e queres aprender mais sobre criptomoedas, não te esqueças de inscrever no canal e correr o meu canal com outros vídeos que eu tenho sobre o mercado de cripto, que de certeza serão muito importantes para ti e te ajudarão a aprofundar neste mercado. E eu lancei também um último vídeo sobre uma regulação que será bastante importante, uns marcos que têm sido discutidos nos Estados Unidos que afetarão por completo o mercado de criptomoedas e que poderão afetar como é feita a fiscalidade em relação às criptomoedas em Portugal. Portanto, não percas esse vídeo, vê, porque pode mudar por completo tudo o que eu disse neste vídeo, apesar de toda esta forma de atuar sobre as criptomoedas já esteja em vigência desde 2023, estará de certeza muito perto de ser mudado, pois cada vez este mercado continua a ser mais entendido e mais aprofundado e mais apetecível até para o Estado, que já percebeu que pode ganhar muito dinheiro com isto. No final, só te quero desejar também que tenhas aprendido alguma coisa, boa sorte com os teus investimentos, bons estudos e até à próxima.